Boa tarde a todos, amigos. Sejam bem-vindos a essa casa bendita, Cealho, a luz do Evangelho. E vamos dar sequência às nossas atividades. Vou ler um texto aqui, Pílulas do Amor, de André Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz. A caridade, medicação para a alma. A caridade é a maior medicação para a alma enferma, não aquela que se ergue como moeda de troca, cheia de interesses pessoais ocultos e dissimulados na ação do auxílio, mas aquela generosa, oriunda do coração, sensibilizado pela dor alheia, que decide doar e doar-se em renúncia e sacrifício pessoal, na alegria de aliviar, confortar, consolar e esclarecer. Quando a alma se conduz por esses princípios nobres decorrentes do centramento, os efeitos logo são sentidos na vida auxiliada e no coração do ajudante, pois à medida que cada um doa a sua oferta com o que verdadeiramente tem que dar, multiplica-se em si mesmo o que é ofertado e lhe retorna a gratidão, o afeto, a alegria decorrente da ajuda genuína. Esse movimento representa bálsamo para as feridas do egocentrismo, do isolamento, do individualismo e representa a segura medicação da alma para aquele que busca a cura real. Vamos agora, se fechar os olhos, vamos fazer uma prece. Vamos fazer uma prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-me as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Pedimos toda a força do nosso amigo, o irmão Luiz, e da espiritualidade da amiga. Agora vamos pedir para a nossa irmã Oneide fazer a palestra hoje. Obrigada. Boa tarde a todos. Que a luz do Evangelho ilumine os nossos corações. Vamos falar um pouquinho dos centros espíritas. No Livro dos Médiuns, no capítulo 30, Kardec deu orientações sobre as sociedades espíritas. E baseado nelas, é que muitas casas espíritas ainda se mantêm organizadas. Juridicamente, uma instituição religiosa de caráter beneficente. Esse é o termo de um centro espírita. Materialmente, ele é um prédio, uma casa, um salão, um terreiro, um espaço físico que congrega pessoas. Espiritualmente, é uma casa, um pronto-socorro, um templo, um abrigo, uma oficina, uma luz onde a luz do Evangelho deve permanecer e expandir para toda a comunidade. Nós, que aqui estamos e que chamamos essa casa de Casa Bendita, sabemos o quê? Sabemos que os centros espíritas é uma agregação, uma forma gregária de energia que a espiritualidade amiga trabalha para beneficiar todos aqueles que dele necessitam.
O homem na vida sempre procurou ter um local aonde ele pudesse levar sua homenagem, buscar o Criador e lá lhe prestar homenagem, lá fazer os seus pedidos, suas oferendas. Então nós temos isso em nós precisamos de um local. Embora nós sabemos que Deus está em tudo e em todos, que a espiritualidade nos atende em qualquer lugar, na nossa casa, na rua, no trabalho, nos momentos de aflição, quando estamos dormindo, nós precisamos de um lugar. E os centros espíritas, como outras igrejas, como outros locais, têm esse papel. Receber-nos, para nos dar o primeiro socorro, para nos dar um suporte, enquanto nós, como espíritos encarnados, precisamos buscar. E os espíritos desencarnados, que como nós também estão buscando Jesus, têm aqui ou nas suas crenças, no ambiente de suas crenças, o amparo, a proteção. Quando a doutrina espírita foi codificada por Kardec, as reuniões eram feitas em salas domésticas. Aqui no Brasil também. Em 1865, jovens estudantes na França trouxeram para cá as orientações do Livro dos Espíritos, dos Livros dos Médiuns, o Evangelho, e foi fundado na Bahia o primeiro centro espírita. Nada é permanente, tudo está na lei do progresso. E assim, dentro das normas, das instituições, de todas as regras sociais, das regras governamentais e jurídicas, todos os centros espíritas, como o nosso, é filiado a uma federação, a uma organização e segue os padrões de orientação doutrinária. Isso é importante? É. Mas qual é realmente a função do centro espírita? Em primeiro lugar, estudar, promover o estudo e a divulgação da doutrina e do Evangelho. Este é o primeiro papel. O segundo papel, orientado por todos os espíritos, tanto a falange da verdade, como a lavra de livros que Emmanuel e outros espíritos trouxeram, nós devemos estar aqui para ser beneficiados, para sair do tumulto das nossas aflições lá fora e ter alguns momentos de paz, de harmonia, de socorro espiritual. Eu costumo dizer que se aqui é um pronto-socorro, ao chegar aqui, nós recebemos o primeiro tratamento, a emergência. Somos acolhidos, amparados, somos consolados e após isso nós recebemos uma receita, o Evangelho. Faça o Evangelho em casa, venha estudar, observe quantas mensagens, quantas palestras agora online, os próprios companheiros, e tome o remédio. Conhece-te a ti mesmo através da instrução dos Espíritos, porque ao analisar, ao pensar, ao entender, ao compreender no estudo da doutrina espírita, todo o processo da vida evolutiva na Terra, nós começamos a nos modificar. Quando nós vamos para casa, voltamos de novo para alguns curativos, para algumas orientações, nos sentimos curados, nós vamos para a vida. Outros
se integram na atmosfera fluídica daquele centro, daquela casa espírita, daquele templo, e volta. Deseja servir com Jesus. E há aqueles que entendem o seu compromisso consigo mesmo, com a vida, com a espiritualidade, então se torna tarefeiro. Há aquele que dá tudo o que ele pode doar, e há aquele que vem em busca de algo, e tudo que pode doar é a sua fé, através da energia. Mas tudo isso é que completa o quadro necessário para a espiritualidade. Sobre o tema fora da caridade não há salvação, toda casa espírita tem um trabalho social. Esse departamento social é tipificado. Cada casa faz o que pode, o que tem condições, dentro dos parâmetros, das normas, das leis vigentes no município, ou no estado, ou no país. Mas a caridade maior, que está no Evangelho, é a caridade moral. E na caridade moral, o que nós podemos e que nós devemos fazer é exercitar a compreensão, o relacionamento, porque nós estamos juntos, porque somos espíritos afins, companheiros de outra época, porque somos adversários e nos propusermos nessa encarnação, dentro de regras das leis divinas que devem imperar nas atividades da casa espírita, procurar vencer as nossas adversidades, a nossa animosidade, e ter empatia, ter compreensão, ter tolerância, ter respeito e, sobretudo, ser fraterno. Se não há fraternidade na casa espírita, haverá lá fora. Nós vivemos em nosso lar com os nossos amigos e inimigos. Exercitamos lá, mas lá nós temos liberdade de ação. Na casa espírita, nós temos que pensar, os espíritos esperam de nós o exercício da caridade, o exercício da fraternidade. Nós convidamos a todos, estejam conosco, venham conhecer, venham se sentir, venham dialogar, estejam conosco para a confraternização. Todo grupo de uma casa espírita se torna uma família espiritual. Nós vamos nos encontrar no plano espiritual. E nós estamos formando aqui dentro essa relação de amizade, de companheirismo, para mais tarde nós podemos usufruir com alegria disso. Quando essa casa foi montada, tinha em mente daqueles que a fizeram estudar, divulgar a doutrina espírita, como nos orientou Kardec. Mas nós podemos fazer até muito mais do que isso. Hoje, com todas as informações que temos, com todas as possibilidades, nós formamos grupos que devemos ser coesos em seguir as diretrizes de tudo aquilo que os espíritos nos ensinam e trabalhar para o bem comum um do outro, formar dentro dessa egrégora um estado
de harmonia, que possa impregnar em nossos sentimentos, em nosso cérebro, na nossa mente, para que nós possamos, em harmonia, viver lá fora. Vir à casa espírita uma vez por semana, para tomar um passe, repor as energias, do qual às vezes nos desequilibramos muito, é muito importante. Mas é muito mais importante quando nós entendemos que vir à casa espírita para doar nossos sentimentos em forma de energia, para que a espiritualidade possa levar aqueles que necessitam. Quantas casas espíritas simples, pequenas, existem por desentendimentos dos seus grupos. Esse é o ponto. Quando nós temos desentendimento, nós não nos sentimos à vontade, nós saímos daquela casa e vamos montar outra. Foi assim que São Bernardo se fez uma das cidades que mais tem centros espírita, principalmente na nossa região. Hoje em dia, com a internet, a nossa possibilidade de estudo, de divulgação, de compreensão, de diálogo, se tornou muito maior. E é claro que nós formamos amigos, que nós passamos a pertencer àquele grupo, ao outro, que nós temos expositores que podem nos trazer uma instrução muito mais eficaz, que tem historiadores que podem nos dar uma visão mais ampla da espiritualidade, da doutrina espírita e da religião no mundo. Mas é dentro de uma casa espírita, de um centro espírita, que você sente no âmago do espírito a energia e a ação do plano espiritual. Toda e qualquer tarefa numa casa espírita é uma bênção, porque é ali que você vai exercitar. Você pode ter tudo fora da casa espírita, fora da sua crença, mas a paz de espírito e a vontade de vivenciar essa harmonia espiritual você só tem quando está num grupo espiritual. É por isso que elas são importantes. É por isso que a casa espírita é uma casa. O que tem dentro de uma casa? Dentro de uma casa, materialmente nós sabemos o que ela necessita. Espiritualmente, a primeira coisa que nós devemos pensar dentro de uma casa espírita, de um centro espírita, há espíritos trabalhando no bem. Eles estão lá fora? Estão. Eles estão em todos os lugares, aqueles que querem trabalhar para o bem. Estão auxiliando, fazendo a sua parte. Mas é na casa espírita que nós conseguimos nos conectar com eles. Nós nos conectamos lá fora, sim, mas nós estamos pensando no tempo, na condução, nós estamos pensando no dinheiro, nós estamos pensando na casa, nós estamos pensando no nosso trabalho, nós estamos pensando em tanta coisa que nós não conseguimos fazer um equilíbrio da nossa mente para sentir a inspiração, o envolvimento. Nós não conseguimos nos elevar o suficiente para definir em nossos conceitos o que é nosso e o que é inspiração dos espíritos. Na casa espírita, não. Você sabe que você está sendo intuído. Lá fora você sabe.
mas você não tem harmonia espiritual, frequência vibratória suficiente para separar o bom do ruim. Você vai sentir primeiro o que é bom no seu físico, na sua mente, nas suas necessidades. Aqui você vai pensar o que é bom e o que lhe faz bem espiritualmente. Se ela é um pronto-socorro, quando nós estamos com dor, com angústia, quando nós não corremos no pronto-socorro. Então, quando nós estamos assim, nós vamos à casa espírita, da entrada até o momento da fluidificação, da magnetização, nós estamos amparados. Enquanto alguém fala sobre o Evangelho, a espiritualidade vai reorganizando os nossos centros de força, o nosso campo eletromagnético, para que quando o polarizador nos envolva, nós recebamos integralmente a energia que viemos buscar, a saúde que viemos buscar, a paz que necessitamos. Conservar depende do nosso entendimento, da nossa crença, da nossa fé e da nossa vontade. Se ele é um abrigo, pensemos, quando nós dormimos, o espírito, quando o corpo dorme, o espírito se liberta. Para onde vai? Buscar aquilo que nós desejamos. Nem sempre os nossos desejos são bons ou adequados para nós. Nos ensina André Luiz, tem objetivo para dormir. Então, quando for dormir, pense, eu tenho um abrigo. Se eu não posso ir ao plano espiritual ainda, trabalhar com eles, porque estou vivendo uma situação angustiante e triste, amigo espiritual, mentor, protetor, anjo de guarda, seja o nome que queira dar, me leve ao meu abrigo, ao centro espírita. E ele trará no centro espírita, na dimensão espiritual. E você vai acordar saudável mentalmente, espiritualmente, com força suficiente para enfrentar tudo que você tem para enfrentar no dia. Se é uma oficina, como nos disse Emmanuel, uma oficina nos arremete a trabalho. O trabalho físico, todos nós temos capacidades, basta treinar. Todos nós estamos aptos, desde que nos propomos a aprender e executar sempre o melhor. Quem faz o que pode está preso na mediocridade. Nós temos que fazer a cada dia sempre o melhor. E espiritualmente, nos diz Batuíra, uma oficina de trabalho no plano espiritual precisa de uma grande leva de auxiliares, porque eles são tão organizados que eles têm total domínio de todas as possibilidades de ação. Se você deseja ser um tarefeiro de Jesus, aprenda isso na prática da casa espírita e depois se proponha a ser o tarefeiro do plano espiritual nessa oficina de amor. E por fim eu deixei a escola. Todo centro espírita é uma escola. A vida é uma escola. Nossa casa é uma sala de aula. O centro espírita é aonde
todos os estudantes fazem um reforço. Vêm nessa escola não só para aprender a doutrina, as leis divinas, mas vêm se preparar para ser um mensageiro lá fora. A escola do Centro Espírita tenta formar discípulos. Jesus tinha mais ou menos 500 seguidores. Ensinou a todos. 40 eram mais próximos. Dos 40, ele escolheu 12 que aprenderam a lição melhor, que tinha possibilidades maiores. E a esses eles ensinou mais próximo, porque esses precisavam ser capacitados para fazer o que eles fizeram muito bem feito, continuar a divulgar o Evangelho. E Jesus não precisou chamar Paulo antes, porque Paulo era um espírito já preparado. Nós estamos no meio desses 500. Seremos os 40. Se vamos de vez em quando, se damos um palpite, se de vez em quando a gente ouve uma palestra, se de vez em quando a gente estuda alguma coisa. E vamos propagando a doutrina na nossa maneira de entender. Mas quando nós nos tornamos tarefeiros no Centro Espírita, nós somos os discípulos. Para nos tornarmos um dia, talvez na outra vida, os apóstolos. Então, como discípulos de Jesus, nesta casa espírita, eu estou convidando a todos. Nós temos palestras públicas todas as segundas-feiras, mesmo que haja feriados, às 20 e 30 horas. Ao sábado, às 17 horas. Às 17 horas, correto. Às quintas-feiras, nós temos o estudo livre da doutrina espírita presencial nesta casa. Nós temos o estudo livre da doutrina nas quarta-feira, às 20 horas. E eu convido a todos para fazer parte desse grupo de discípulos que querem aprender e praticar um pouco do que entende. Lembre, voltemos a um conselho de Kardec. Primeiro, é preciso compreender para depois crer, para depois divulgar. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos leve em paz. Vamos fazer uma prece, rogando a espiritualidade amiga que nos sustente nesses momentos difíceis, que nos fortaleça o ânimo, que nos mostre o caminho, que faça com que nós possamos, na nossa compreensão pequena do que é o plano espiritual, tenhamos coragem de nos ver como somos e oferecer humildemente: Senhor, sabemos da nossa pequenez, mas aqui estamos para seguir contigo. Ilumina a nossa mente, tirando de nós as crenças antigas que nos limitavam o conhecimento. Ilumine o nosso coração para que nós saibamos compreender, que nós possamos ser fraternos, que nós possamos nos envolver todos
com a tua doutrina, para que juntos, Senhor, possamos seguir contigo. Que a tua luz esteja sempre presente nesta casa e que os amigos benfeitores que aqui estão possam levar até nossos lares essa paz, essa harmonia e o desejo, Senhor, de estar contigo, tanto quanto estás conosco. Que assim seja. Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado dessa esclarecedora palestra da nossa irmã Oneide. E contamos com vocês aqui. Hoje encerramos a atividade de hoje e contamos com vocês na próxima semana. Sejam bem-vindos.